Amém. Pegue seu caderno, a sua caneta e vamos para mais um tema aqui no nosso Ativa Líderes. Ontem, na primeira palavra, o tema foi: um líder ativado multiplica sua célula. E nós falamos de 6 princípios ontem à noite, 5 ou 6, que nós precisamos ativar na nossa vida ministerial. 5 ou 6, não me lembro de cabeça aqui. Nós falamos de 6 princípios, baseado no texto, segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Nós falamos desses 6 princípios que nós precisamos ativar. Pastor Samuel, agora na primeira ministração, ele falou de alguns erros que nós não devemos cometer na prática da nossa estrutura de igreja. E ontem eu falei que um líder ativado, ele multiplica. Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre ative a sua célula para multiplicar. Então, uma vez que o líder está ativado, agora ele vai ativar a célula para multiplicar. Quantos líderes ativados nós temos aqui? Então, uma vez que o líder está ativado, então o próximo passo é ele usar dessa unção para multiplicar a célula dele, para ativar a célula dele. Então não adianta o líder estar ativado se a célula não estiver completamente ativada. Bom, o pastor Samuel, ele falou sobre alguns erros que nós não devemos cometer. Na verdade, não teve tempo para falar de todos, acho que seriam uns 24 ou alguma coisa assim, né? Mas eu resolvi colocar aqui para os irmãos algo bem prático. Eu liderei célula por muitos anos, né? Muitos anos. Eu nasci praticamente em igreja em célula. Naquela época chamava grupos familiares. Nós não tínhamos a estrutura como tínhamos hoje no aspecto de compartilhar, aquela questão toda, era um ponto de pregação. Mas eu já nasci nessa estrutura e eu liderei muitas células. E eu peguei as 10 coisas que eu fiz e que deu certo e eu quero compartilhar com os irmãos. Uma vez eu vi uma palavra de um grande homem de Deus falando erros e acertos do ministério dele. Eu não estou no nível dele, né? Mas eu já liderei muitos anos célula. E, como o pastor Samuel mesmo falou, a gente sempre comete erros. Mas também a maior parte nós acertamos, né? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, uma vez que o líder está motivado, ele está ativado, ele precisa ativar a célula dele. Então, hoje o meu encargo nessa manhã é te dar aqui 10 coisas que vai te ajudar você a ativar a sua célula para multiplicar. Amém, meus irmãos? Então, diga para o seu irmão: multiplicai-vos. O propósito final sempre é esse, né? Nosso slogan diz lá que no final células se multiplicam, né? Antigamente nós colocávamos uma vez ao ano, mas que ela multiplica, né? E então eu gostaria de compartilhar com você as 10 coisas para que você possa ativar a sua célula para que ela possa multiplicar. E eu vou te dar passos bem práticos, tá bom? Bem práticos, uma coisa pessoal que eu já fiz nas minhas células quando eu liderava. E eu tenho certeza que esses princípios continuam funcionando ainda. Primeiro princípio, leve todos os membros a conhecer e cooperar com o propósito de multiplicação da célula. Primeiro princípio é esse. O que nós precisamos fazer? Você, como líder, precisa levar todos os membros a conhecer e a cooperar com o propósito de multiplicação da célula. Você entende isso? Você conseguiu anotar? Então, o que é? Leve todos os membros da sua célula a conhecer sobre o que é multiplicação, o propósito da célula. Então a primeira coisa é essa: o líder precisa ativar todos os membros da célula, falando para eles sobre o propósito de multiplicação. Então deixa eu te adiantar algo que eu ia falar no meio. Você sabe por que muitas células não multiplicam? Porque só o líder sabe que ela tem que multiplicar. E muitas vezes os membros, eles estão ali, mas eles não estão ativados para aquele propósito. E aí, na época de encontro, quem que leva a gente para o encontro? Só o líder. Por que só o líder leva? Porque ele está ativado. Então, a primeira coisa que eu sempre fiz nas minhas células, quando eu liderava, as primeiras reuniões, eu sentava com os membros da minha célula e falava para eles só sobre o propósito pelo qual nós estamos ali toda semana. O propósito final é multiplicação. Amém, meus irmãos? É a primeira coisa, né? Eu me lembro que eu sempre marcava reuniões
especiais para falar sobre multiplicação. Então, nós estamos aqui falando de multiplicação o tempo todo. Nas minhas células, eu tirava reuniões extras para falar só sobre o propósito de multiplicação. Eu percebia que a célula não estava rompendo, eu sentava com os membros, tomava um café junto com eles para falar só sobre multiplicação. Enquanto eles não entendiam, eu não parava de falar aquele processo de multiplicação. E eu me lembro que uma das minhas células, quando eu sentava para trabalhar esse processo, nós éramos 8, 9 irmãos. E eu sentei muitas vezes para falar só sobre o alvo final, que era a multiplicação. Com aqueles 8 irmãos, nós multiplicamos a célula em 3 no final do ano. Você sabe, multiplicar a célula em 3 vezes assim, não é tão fácil assim. Mas uma coisa, quando a célula está ativada, as coisas acontecem. E acontecem mais do que nós até imaginávamos. Então, quando todo mundo está preparado para o propósito alcança. Ele é alcançado. Agora, só o líder que sabe que a célula tem que multiplicar. E de vez em quando, ele fala ali para os membros de maneira assim, por alta. Né? Então, um líder ativado, ele fala assim para os membros sobre o propósito de multiplicação de uma maneira que contagia as pessoas. Sabe, igual o pastor Samuel estava falando aqui na mensagem dele, né? Tem irmãos que é tão duro com as pessoas que quando ele fala, ele condena as pessoas. E ele não quer entrar naquele propósito. Mas você sabe, quando você fala de um jeito gostoso, saboroso, que passa vontade das pessoas fazer as mesmas coisas que você faz, você fala com paixão, irmãos, nós nascemos para multiplicar, e será que eu posso contar com você? Jesus vai ser exaltado, vai ser glorificado, mas o que falta? Falta gente com o mesmo coração, falta pessoas que têm os mesmos ideais, e Deus nos uniu para um propósito, vamos fazer história aqui nesse bairro, vamos ganhar esse bairro. Você começa a ativar as pessoas, e aí você faz de um jeito tão gostoso, você fala de um jeito tão contagiante, que daqui a pouco todo mundo quer fazer o que você faz. Mas você chega lá e você diz, olha, o pastor mandou, nós temos um alvo nesse ano, e nós temos que multiplicar, porque senão a gente vai receber maldição, e não sei o que das quantas. Ninguém vai querer entrar nesse jogo. Você sabe, então, a maneira como você trabalha para que a sua célula multiplique as coisas, acontece de uma maneira poderosa. Então, saiba falar de uma maneira que as pessoas, eles querem fazer as coisas como você faz. Quer falar como você fala. Então, a maneira que você fala do propósito, você pode atingir esse propósito. Por quê, irmãos? Porque toda célula, ela tem que se reproduzir, ela tem que se multiplicar, ela tem um tempo para isso. E nós precisamos entender que o propósito é que ela se multiplique. Ok? E anos atrás nós falávamos que toda célula tem que multiplicar uma vez ao ano. Mas isso, para alguns, virou fardo. Né? Virou fardo, ou seja, nossa, está chegando, falta 30 dias e minha célula não multiplicou e aquela coisa toda, então nós tiramos. Só que aí os líderes também multiplica quando? Antes de Jesus voltar, a gosto de Deus. Então ficou muito subjetivo. Então para nós, estamos definidos ainda, a nossa célula vai multiplicar uma vez por ano, amém? Diga para o seu irmão, fala uma vez por ano, irmão, né? Ativa aí, irmão, ativa. Então, como que eu ativo a minha célula para ela multiplicar? Primeiro princípio é esse, bem rápido. Então, trabalhe esse propósito com os membros da sua célula. Fale para a sua célula o propósito pelo qual aquela célula está ali. Amém, meus irmãos? Amém? Fale com autoridade, com paixão para eles. Faça como eu, às vezes eu reuni muitas vezes. Essa célula que multiplicou 3 vezes, eu me lembro de cabeça que eu reuni para falar sobre esse propósito, só sobre multiplicação, umas 4 ou 5 vezes no ano. Falei, irmãos, eu estou percebendo que nós estamos precisando de um gás. Gás para quê? Para a gente multiplicar, não está chegando gente nova. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos jejuar, porque o propósito é esse de multiplicação. E aí você vai então levantando os irmãos para que eles possam entrar com você. Segundo ponto, bem simples. Então, o primeiro ponto é esse: você é o principal responsável para conscientizar toda a sua célula que ela nasceu para multiplicar. E essa multiplicação não vai acontecer com você sozinho. Você precisa contar com eles. E eles precisam entender isso. Você sabe quando que os membros entendem isso?
quando você os vê falando no dia a dia. Então, se os membros falam assim, nossa, rapaz, a nossa célula está crescendo, está avançando, é um bom sinal. Mas se ninguém fala nada da célula, se ninguém fala nada do propósito de multiplicação, significa que você como líder tem falhado. Se os meus pastores, nem que seja por obrigação, eles têm que falar que a coisa está boa, nós vamos crescer, avançar. Se não falar, manda fogo do céu. Então assim, é muito ruim quando os membros da sua célula não entendem o propósito. E um dos sinais que eles entenderam é quando eles falam sobre aquele assunto. Eu fico preocupado. Tudo que eu faço na nossa igreja, tudo que eu faço, se eu não ouvir comentários, nossa, está chegando o Ativa. Nossa, e aí, você já preparou? E não sei o quê. Irmão, isso é um péssimo sinal quando as pessoas se calam. Se não tem ninguém falando sobre multiplicação, acorde, sua célula não vai multiplicar. Se ninguém fala sobre aquilo, você não vai ter aquilo. Você tem aquilo que você fala. Diga amém, irmãos. Amém. Você tem aquilo que você fala. Então fala de multiplicação. Ativa o seu povo para multiplicar. Fala o tempo todo. Tira 5 minutos. Toda reunião da célula para falar, irmãos, essa célula nasceu para multiplicar. Então nós estamos começando ou terminando as nossas reuniões assim. Essa célula nasceu para multiplicar. Então vamos dizer isso. A minha célula nasceu para multiplicar. 1, 2, 3 e... Não, irmão, fala direito, com a sua mão levantada, fala com gás. 1, 2, 3. É isso, tem que falar. E tem que ter burburinhos no meio da célula. Tem que ter burburinhos no meio da igreja, de gente falando sobre o propósito. Se não fala, porque não está no coração. A Bíblia diz o seguinte, a boca fala do que está cheio o coração. O coração do nosso povo está cheio de quê? Está cheio de quê? Então, eles vão falar o que o coração está cheio. Segunda maneira de ativar a sua célula é tenha líder pronto para assumir a sua multiplicação. Esse é o segundo ponto. Você vai perceber que nós vamos falar muitas coisas repetidas aqui nas palavras, mas isso faz parte aqui do nosso propósito. Então, isso é uma prioridade sua como líder de célula, gerar segundo a sua espécie. Amém, meus irmãos? Ok? Então, sem o líder em treinamento, é impossível a sua célula multiplicar. Então, tem células enormes nas nossas igrejas. Mas por que tem muita gente e não multiplicou? Porque não tem o próximo líder. Então, não adianta preocupar com o crescimento sem você ter o próximo líder para multiplicar. Então, sua prioridade número 2 é tenha sempre pronto o líder para multiplicar sua célula. Antes de qualquer coisa, prepare o seu líder. Pastor, como? Tem 2 maneiras. A Bíblia diz, olha, rogai o Senhor da seara que Ele envie trabalhadores. Peça para Deus, que Ele vai te dar. Primeiro é com Deus, é o favor de Deus fluindo sobre nós. Peça. Talvez você não pede, por isso que você não tem. Reclama, não tem ninguém querendo liderar. Se você pedir para o seu pai, ele vai te dar. Amém? O que eu sempre fiz, né? Eu aproveitei sempre o princípio de Jetro, que está lá em Êxodo 18, 21, você não precisa abrir. Jetro falou para Moisés o seguinte, Moisés, você está fazendo o trabalho muito sozinho. Está pesado para você. Então, entra no meio do povo e procura líderes. O que Jetro falou para Moisés? Entra no meio do povo e procura líderes. Eu peguei esse princípio para mim desde quando eu sou líder de célula. Então eu não perguntava, quem quer ser líder de célula aqui? Irmão, se você fizer essa pergunta, os irmãos vão fazer assim, ó. Em vez de levantar a mão, eles vão fazer assim. Né? Colocar a mão para trás. Então não faça pergunta nunca. Nunca faça essa pergunta. O que eu sempre fiz? Eu entrava no meio do povo e fazia o seguinte. André, eu vou pregar essa semana em uma igreja, você pode ir comigo? Igreja da minha célula. Olha só a expertise. Você pode ir comigo? Eu vou pregar. Ok, pastor, posso sim. Então eu levava ele comigo. E aí, na outra semana, eu sempre fazia isso. Eu nunca andei sozinho. Eu ia visitar uma célula, eu chamava o André. Ele não sabia, mas ele já era o meu líder em treinamento. Entendeu? Ele já era, sem saber. O que eu fazia? Trazia ele para perto de mim.
E aí, em alguns lugares, eu dizia o seguinte, em uma célula, agora o André vai fazer uma oração final para a gente abençoar a gente. Eu estou treinando ele nem está sabendo. Entendeu? Treinamento agente secreto 007, sem saber aqui. Entendeu? E aí, daqui a pouco, no carro, viajando, e aí eu falava, e André, como é que você está? Está motivado? O que você está achando do que nós estamos fazendo? E tal. E ele, não, pastor, que benção, aquele negócio e tal. Rapaz, olha o que eu falava. Não é mentira, não. Eu dizia, Deus falou que você é meu líder em treinamento. Deus não falou nada, mas eu falei. Não falou nada. Deus não falou nada. Mas eu sou homem de Deus. O que eu falei ontem aqui? Uma das coisas que nós precisamos ativar é a coragem. Se a sua coragem não estiver ativada, você não vai a lugar nenhum. Eu dizia, Deus falou comigo, rapaz, que você vai ser o melhor multiplicador dessa igreja. Aí eu falava o seguinte, você acredita que eu sou homem de Deus? Que é isso, pastor? Claro que sim. Então você é meu líder em treinamento a partir de agora. Acabou. Entra no meio do povo, seleciona, traz para perto de você, para de andar sozinho e para de achar que é impossível levantar líder em treinamento. Você procura. Deus não falou assim, olha, Jeto falou, não, Deus vai procurar para você. Não, entra no meio do povo e procura homens. Agora não vamos falar das qualidades dele não, porque do Jetro lá era um padrão muito alto. Procura homens capazes, homens de verdade, né, que aborreçam a avareza, cheio do Espírito Santo. Não, você pode entrar no meio do povo e pega até o bêbado, não tem problema. E transforma esse bêbado em uma máquina de guerra. Discipula ele, viaja com ele, trabalha com ele, dê oportunidade para ele. Por que eu sempre fiz isso? Porque o meu pai espiritual, o pastor Marco Antônio, ele fazia isso comigo. Então ele disse, Deus, vamos viajar comigo? Eu falei, vamos. Aí ele já me pegava umas 3 vezes desprevenido. Deus vai dar uma palavrinha. Eu falei, eu? Né? Aí da 4ª, 5ª vez, eu falei, eu já vou preparado, que se ele falar alguma coisa, eu né? E era na botina, já estava preparado. Então, saiba fazer isso, trabalhar isso. Entra, procura, traz para si, começa a discipular. Então, é prioridade sua ter o seu líder de treinamento. Eu não vou ficar muito tempo nisso aqui, porque a pastora Kellen vai falar muito sobre essa questão. Terceiro, chave para você multiplicar a sua célula. Tenha anfitriões prontos para a próxima multiplicação. Então, antes de você ter o povo, você precisa ter a base pronta. Então, se você não trabalhar o líder, não trabalhar o seu anfitrião em primeiro lugar, você vai ter problema depois. Então, respeite, né, o trajeto. Pastor Samuel disse aqui, um dos nossos erros foi multiplicar a célula prematuramente. Então, não adianta comprar o carro primeiro se não tirar a carteira. Entende? Então, qual que é o processo? Minha função, sou líder, eu preciso ativar a minha célula. Para que ela multiplique, eu preciso de um líder e eu preciso de uma casa. Então, eu vou nessa linha. Mas qual que é o nosso problema? Nós queremos começar de trás para frente. Vamos ganhar primeiro, vamos ganhar. Aí tem 50 pessoas aqui, aí não tem ninguém para pastorear esse povo aqui. Aí a célula vai ficando muito grande, o compartilhamento vai ficando difícil, o ambiente vai ficando pesado, e daqui a pouco ninguém quer ir para a célula. Então, quando você respeita os passos, e não é que religião, né? Não é uma religião, é um processo que dá certo. Amém, meus irmãos? O pastor Luiz sempre falou algo para nós. Faça tudo certinho, no aspecto assim, siga. Não tente encurtar o caminho, não. Faz o que tem que ser feito. Porque, na verdade, é Deus que vai fazer. Dê passos. Então, a coisa acontece. Quando você menos imagina, o povo chega. Amém, meus irmãos? Então, tire da sua cabeça que é impossível levantar líder. E tire da sua cabeça aquilo que o diabo tem colocado na cabeça de muitos. Ninguém quer liderar. Sabe por que ninguém quer liderar? Porque dizem aí os estudiosos que o pastor, a igreja é a cara do pastor. Eu não sei se esse negócio é verdade. Eu estou estudando. Porque tem hora que eu olho, a igreja não é minha cara, tem alguns momentos. Então, se a gente for avaliar, a célula é a cara do líder também. Então, mas não acredite naquilo que o diabo diz. Ninguém quer liderar. Sabe por que o povo não quer liderar? Porque a maneira como nós lideramos está transmitindo algo para eles. Irmãos, essa semana a gente tem um discipulado, e o discipulado não sei o quê, e no discipulado falou isso e não sei o quê. Quem vai querer entrar nisso? Então, pegue fogo. Você vai incendiar todo mundo.
E todo mundo vai querer ser igual a você. Você sabe, não tem muitos querendo liderar porque nós falamos que é muito difícil, é muito complicado. Você tem que pagar um alto preço, e você tem que ir para a reunião discipulado toda semana, e você tem um alvo, você tem que cumprir uma meta. Que história é essa? Você sabe, esses dias eu coloquei um propósito de ler a Bíblia em 40 dias, o Novo Testamento. E aí eu viajei, fiquei umas 2 semanas fora, e aí eu tive que fazer uma hora extra. E aí eu estou lá lendo a Bíblia, leitura dinâmica. O Espírito de Deus falou: você está entendendo? Falei, não. Ele falou, sabe por que você não está entendendo? Porque você está lendo para bater uma meta. Você não está lendo para cumprir propósito. Então entenda, nós estamos aqui para cumprir propósito e não para bater meta. Eu não quero saber de meta. Essa meta tem que tirar esse nome de meta. O nosso negócio o nosso propósito é multiplicai-vos. Não é meta, é um propósito. Meta você faz com o seu coração natural. Propósito, você aquece o seu coração e você põe a sua vida nesse projeto. É diferente. Então, nós não estamos aqui para bater meta. Estamos aqui por causa do propósito de Deus. E o propósito é sempre multiplicar. Amém, meus irmãos? Vamos correr que eu tenho muita coisa para falar. Quarta chave para você ativar a sua célula. Fortaleça a sua célula. Esse foi um princípio que eu tive na minha liderança enquanto eu era líder de célula. Por quê? Uma coisa que eu sempre pensei: células fracas, elas não permanecem, elas não multiplicam. Pastor tem que ter olhos para ver. Mas antes do pastor, às vezes, até perceber, o líder tem que ter essa percepção. Se a célula está bem, se não está, se ela precisa ser fortalecida. Eu sempre trabalhei com esse princípio. Qual que é o princípio? Passar os meus olhos na minha célula toda semana e perceber o que ela está precisando. Você sabe, o ano passado eu estava pregando, e aí Deus me fez olhar para os irmãos. E aí Deus falou comigo assim: tem muita gente para baixo. Reúne esse povo em uma chácara e ativa eles. E aí nasceu o projeto do Aviva Sacerdote. E aí nós pegamos os irmãos mais fracos, mais anêmicos, mais apagadinhos e trouxemos ele para a chácara e enchemos ele de graça de Deus. 12 palavras falando sobre a graça e sobre a identidade. Esses irmãos voltaram cuspindo fogo para lá. Muitos já tinham enterrado talentos, voltaram a negociar o talento de novo. Então, você como líder, você tem que aprender a passar os olhos sobre a sua célula. Não veja isso como um fardo, mas como encargo. Então, o que eu faço para fortalecer a sua célula? Para fortalecer a célula? Você sabe, eu usava de comunhão. Tem um momento. Sabe, comunhão é chave. Sei que o pastor Samuel falou de comunhão aqui, mas entenda, comunhão na hora errada dá problema. Então, uma das maneiras de fortalecer a célula é comendo com irmãos. Não adianta querer fortalecer alguém falando para ele jejuar. Tem hora que é melhor você comer do que jejuar. E eu vou dizer algo para você. A Kellen está aqui, as minhas filhas sabem disso. Irmão, você quer fortalecer a sua célula? Faça comunhão com os irmãos. Coma com os irmãos. Sabe, isso é a chave. Comunhão tem muito poder. Se nós estivéssemos aqui, mesmo se nós não tivéssemos palavras, só comendo aqui de manhã, de tarde, de noite, você sabe, há um poder nisso. Há um poder, isso fortalece, isso une corações, trabalha propósitos. Então, eu sempre usei de comunhão, muita comunhão. Feriado, eu venho de uma época, acho que o pastor Gino lembra disso também na célula, eu venho de uma época que feriado, os nossos membros não viajavam não, ele estava lá fazendo piquenique com a célula. Então, nós tínhamos pretexto para tudo. Quando, feriadinho, vamos comer churrasco, vamos estar junto. Falar o quê? Nada, só vamos comer, vamos rir, vamos falar da vida, das coisas boas, vamos ficar juntos, vamos comer. Você sabe, eu usei desse princípio muitas vezes. E a célula sempre avançou, sempre cresceu. Agora, eu sempre usei algumas estratégias que sempre funcionaram também. Na época, eu usei uma estratégia chamada Amado da Semana. Esse projeto nasceu na nossa rede. Nós tínhamos uma rede chamada Salva Vidas em Goiânia. E aí eu resolvi envolver os irmãos. O que nós fazíamos? Na reunião da célula,
a gente fazia um sorteio, e aí o sorteio era o Paulo. Então, era 10 irmãos. Então, os 10 irmãos, naquela semana, iria amar o Paulo, só ele. O que ia fazer? Ia ligar para o Paulo e dizer: Paulo, você é amado. Paulo, sem você na nossa célula, cara, a coisa não vai para frente. Sabe, quando você está aqui, nós somos fortalecidos. O que alguém fazia? Alguém também mandava um presentinho para o Paulo. Então, a semana toda, só injetando ânimo no Paulo. 10 irmãos. E aí, você sabe, quando a gente está ativado, a gente faz proezas, como eu disse ontem. Quem está ativado faz proezas. E aí, como você sempre pensa no propósito final, que é multiplicação, quando chegava um visitante, o que a gente fazia? Fazia uma bagunça santa, colocava ele como o amado da semana. O cara é descrente. Todo mundo ligava para ele. Então, a gente visitava o Paulo, ligava para ele. Na próxima semana, a gente fazia uma festa na célula para o Paulo. Irmão, esse cara ficou sendo amado uma semana. O que ele vai pensar daquela igreja, daquela célula? Ele vai querer estar perto daquela célula? Ninguém sai. É a maneira de você fortalecer a sua célula. Então, eu coloquei um negócio aqui e vou te falar, talvez até antes. Não, está aqui. Atitude é tudo. Se você não é um líder sem atitude, esqueça. Você não vai multiplicar a sua célula. Então, é preciso fortalecer as suas células. A sua célula é ativada e ela vai multiplicar quando ela está fortalecida. E quantas vezes eu me lembro que eu reuni a célula só para falar de coisas da célula, para fortalecer a célula. Então, eu tinha um propósito na minha vida. Quando eu percebia que, vamos supor que o Alan era do meu membro da minha célula, ele estava para baixo. Então, a gente orava de manhã e à tarde no prédio. Eu dizia: Alan, você não quer orar comigo todo dia, não? Pela manhã ou à tarde? Para quê, pastor? Eu estou percebendo que você está um pouquinho para baixo. Vamos orar junto? Então, sempre eu estava com um dos meus membros ativando eles, ou de manhã ou à tarde. Quando eu percebia que alguém estava fraco, eu chamava ele para orar comigo na reunião de oração. E as nossas células sempre cresceram, sempre avançaram. Cutuca o seu irmão e diga para ele assim: atitude é tudo. Atitude é tudo. Então, trabalhe essa questão da sua célula, fortaleça a sua célula, sempre. Ok, quinto princípio. Eu tenho que falar rápido porque tem muita coisa aqui. Quinto, faça eventos ponte bem organizados. Os nossos eventos que nós realizávamos, a gente colocava temas. Então, eu me lembro de um tema que marcou a minha célula em uma época. Nós precisávamos crescer e multiplicar, e eu resolvi fazer um evento cujo tema é o fim do mundo. Venha para você conhecer sobre o fim do mundo. O mundo vai acabar. Você quer saber como? Vem na minha célula. E aí a gente fazia convites, era evento ponte, temático. Irmãos, e o povo vinha, porque o povo vem, essas coisas, né, eles gostam disso. Todo mundo quer saber como o mundo vai acabar. Todo mundo quer saber como vai acabar. Aí se você fazer um evento ponte para falar: não, vem para cá, eu vou te ensinar a orar e jejuar, ninguém vai. Mas se você usar de coisas estratégicas para atrair as pessoas, esses eventos bem organizados, eles acrescentam muito e a célula multiplica sobre isso. Amém? Então trabalhe muito bem o seu evento ponte. Não faça o evento ponte de qualquer maneira, mal organizado. Trabalhe o ambiente, trabalhe o tema, prepara todas as coisas, porque isso ativa a sua célula para multiplicar. Sexto, faça os visitantes se sentirem bem na sua célula. Esse era um lema nosso. Quem vier, ele tem que sentir-se muito bem, muito bem. Então, vai visitante, ele entra, sai, ninguém fala com ele, ninguém trabalha, valoriza a presença ali do visitante. E eu sempre soube, você deve saber, se você precisa multiplicar, você tem que ganhar gente nova. Então Deus coloca gente nova na sua célula, você não trabalha essa pessoa. Então faça com que o seu visitante se sinta muito bem na célula. Quando você falar: olha, volte na próxima quarta-feira, ele vai dizer: claro que eu vou voltar, claro que eu vou voltar. Então use dessa estratégia. Dentro aqui desse ponto,
Eu tirei uma semana, esses dias atrás, todo dia, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para visitar a célula. E eu vi um princípio que eu quero destacar ele aqui, nessa questão. Cuidado com a religiosidade na sua célula. A célula é um lugar para a gente ter informalidades e não formalidades. Aí eu vi o líder falar assim: agora vamos ficar de pé. Vamos fazer a oração da abertura sagrada. Vamos, agora pegue na mão do seu irmão. Aí faz aquela roda. Me deu vontade de pegar a cadeira e tacar na cabeça desse líder, irmão. Entendeu? Quanto mais ser informal, melhor. Tire todo espírito de religião dentro da sua célula. Seja light, dentro do caminho do vencedor. Você não tem que... Eu estava numa célula essa semana, eu estava tão bom sentado numa mesa, parecendo aquela mesa dos discípulos com os 12 apóstolos, estava sentado lá assim, aí estava tão gostoso o bate-papo, aí o líder falou: vamos ficar de pé. Eu falei: pegue na mão do seu irmão para a gente orar. Eu falei: não dá para orar sentado? Podia orar sentado, mas a unção parece que está na oração em pé. Se não ficar de pé, não tem unção na célula. É célula, irmão, é na casa, família. Senta, fica sentado. Vamos orar. Mas ora sentado. Por que tem que ficar em pé? Mas isso é religião. Você sabe que isso parece que não faz diferença, mas para muitas pessoas eles notam. Poxa, fui num lugar, que coisa diferente, Éder. Nossa, legal demais, você quer participar desse trem aí. Mas agora, o cara visitante, você já chama ele de irmão, não sei o que. Aí, irmão, tudo bem? Como é que você está? O cara falou: eita, não quero saber desse negócio. Já estão me transformando em crente aqui. Entendeu? Então, assim, cuidado com religiosidade na sua cela, seja informal. E outra coisa, nunca esqueça de um ditado que funciona: a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é a que fica. Então, se o visitante for e se ele achar ruim, nunca mais vai voltar. Mas se ele teve uma impressão boa, ele vai voltar, porque era o lugar que ele estava procurando para servir a Deus. Eu me lembro que nós fazíamos alguns quebra-gelo muito interessantes de impressão, né? Impressão. Uma vez eu falei para os irmãos: olha, na próxima reunião, quando você pisar aqui dentro, você já vai sentir algo que você nunca sentiu. Ninguém faltou na reunião naquele dia. E aí eu me lembro que eu pedi para o nosso líder de treinamento colocar um ventilador ligado, mas daquele potência máxima, ligado de cabeça para baixo assim, na porta. De maneira que ele entrar, ele ia receber um tufão na cabeça. Mas um ventilador que eu nunca vi força daquele jeito. Aí os irmãos entravam, falavam: quando eu pisar lá, vou virar de cabeça para baixo de unção. Né? O pastor falou que eu receber, ele pisava e levava um tufão. E aí os irmãos que chegavam ficavam esperando o outro. Sabe, virava um bate-papo gostoso, aquela cela atraente e aquela impressão boa. Entendeu? Então a célula é isso, é uma coisa familiar. Então cuidado com essa questão de religiosidade. Tira ela da sua célula, seja informal. Amém, irmãos? Ok? Vamos lá. 7º princípio. Faça uma escala de oração semanal com seus membros. Eu criava dupla de oração. E de jejum. Eu dizia: irmão, eu vou jejuar de meia-noite até meio-dia, e você jejua de meio-dia até às 6 da tarde. Tá bom para você? E nós vamos orar e nós vamos jejuar. Então, eu colocava todos os irmãos da célula para estar em espírito de oração por ele, pelos irmãos e pela célula. Porque eu descobri uma coisa: uma célula que tem cobertura de oração, ela multiplica porque ela tem favor de Deus. Então, células muito naturais, não tem céu na cabeça dele, não tem raios, trovões e relâmpagos, é muito natural. Então você tem que trazer o céu para dentro da sua célula, e é bom que você ative os irmãos na oração. 8º, e aqui, irmãos, é algo muito interessante. 8ª coisa que eu sempre fiz e deu certo: faça com que os membros gostem da sua célula. Faça os membros gostar da reunião da sua célula. Esse é trabalho seu.
Mas é porque você diz, não sei o quê. Não, você tem unção. Você tem unção. O que Paulo pediu para Timóteo ativar? Aviva o dom que há em ti. Ativa a unção. Você tem unção. Irmão, você tem unção para que a multiplicação aconteça. Ela já está sobre você. Existe uma unção para você trabalhar isso aqui. Já existe favor de Deus na sua vida para isso. A unção que você tem é para levar a sua célula a multiplicar. Isso aqui não é soberba, isso aqui não é... Não, há uma unção, um favor de Deus sobre você. Você pode levar a sua célula para multiplicar. Agora, como é que eu faço para os membros gostar da minha célula? Eu vou te dar alguns conselhos que eu sempre fiz. Eu tomava café cedo com os irmãos da minha célula. Eu ia na casa deles. Aí quem falou que gostava de comida, está na hora aí, ó. Então, o que eu falava? Segunda-feira, ô Éder, que hora que você sai para trabalhar? 5 horas. Posso tomar café com você 4 da manhã? Pode. E aí eu ia tomar café com ele 15 minutos. Comia um pão e tal, ficava em comunhão com ele ali. Eu sempre fiz isso com irmãos da minha célula. Sempre. E aí eu fui trabalhando a maneira deles gostar de estar comigo, na minha célula. Outra coisa que eu sempre fiz das minhas reuniões é que eu trabalhava reuniões criativas da minha célula. Eu lembro que eu nunca fiz uma célula igual a outra. Às vezes eu começava com lanche. É boa parte, né? Irmãos, hoje não vai ter quebra-gelo, não. Vamos começar comendo. Começar comendo? E aí você começa aquele bate-papo gostoso, né? Mas tem gente que é religioso. Tem gente que é o seguinte: a oração da abertura, agora vamos para o quebra-gelo. Irmãos, agora vamos orar pelos pedidos da caixinha sagrada. Entendeu? Agora vamos tirar a oferta. Oh, Jesus, tão poderoso, o teu nome é Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová não sei o que, tal e coisa. Entendeu? É religioso demais. Eu fazia célula no meio da rua. Eu fazia célula na praça. Irmão, tem uma pracinha aqui embaixo, vamos descer com as cadeiras para lá? Vamos fazer uma reunião ali bem bacana? Você sabe, e você vai incluindo os irmãos no propósito. Eu sempre fiz muito isso, muito isso. O que eu fazia? Eu fazia questão de ter contato semanal com todos os membros da minha célula. Hoje, com o advento do WhatsApp, essas coisas facilitam muito, mas eu ligava um por um toda semana. Irmão, estou ligando para te dizer que você é tão importante na nossa célula. Tão importante. E nós vamos multiplicar a nossa célula, sabe por quê? Porque você está comigo nesse propósito. E sempre, irmãos, falo diante de Deus. Diante de Deus. Minha mulher está aqui, não vai me deixar mentir sozinho. Diante de Deus. Irmãos, era prioridade para mim começar segunda-feira ligando para os irmãos. Irmãos, tem uma semana abençoada. Posso orar por você? Deus abençoe você. Aquele contato. Sabe por quê? Porque você vai sentir na sua célula. Outra coisa que eu fazia para os irmãos gostar da nossa célula é que a gente sentava todos os domingos junto no culto. Como a gente tinha prazer nisso. Às vezes a gente, como a igreja era muito grande, eu falava, irmão, vai com um negócio amarrado na sua cabeça assim, ó, sei lá, inventa alguma coisa, e vamos sentar junto ali. Né? Todo mundo sentava, e os irmãos chegavam mais cedo, já separava a fileira ali. Você sabe, parece que isso é pouca coisa, mas isso tem um valor muito grande de equipe, de time. Eu tenho uma célula, eu posso contar com alguém, está na minha equipe. Então, é trabalhar a maneira das células, o duro na hora da multiplicação. Ninguém quer multiplicar. Né? Outra coisa, todo final de mês a gente comemorávamos os aniversários dos irmãos. Todo. Então, final do mês, uma festinha ali para ele na célula. O que a gente fazia? Fazia rodízio nas casas. Então, essa semana vai ser na casa do pastor André, na semana que vem vai ser na casa do pastor Samuel. A maneira de ativar essas questões. A gente fazia serenatas nas casas dos irmãos de madrugada. Então, sabia alguém que tocava? Vamos ali fazer uma serenata? Vamos fazer serenata para o Fabrício. E aí chegava lá de madrugada, né, aí começava a cantar algumas canções. Irmão, o cara levantava, meu pai, esse povo me ama demais. Nós fomos fazer a serenata, eu, o pastor André, o pastor Samuel e o pastor Alain uma vez. E aí nós fomos, estavam com o microfone, alguma coisa assim, e aí nós começamos a cantar para o irmão. Ele falou, olha, eu até imaginava que algum dia o líder viesse fazer um negócio desse para mim. Mas todos os pastores juntos, aí ele pegou o fio, que era para ligar o microfone, alguma coisa, ele achava que é microfone. Aí ele começou a falar, irmãos, eu estou tão feliz do seu irmão estar aqui. Em vez de ligar, ele pegou o negócio e começou a usar como microfone. Nunca esqueci disso. Então, essas coisas, elas transformam os corações. Outra coisa que a gente sempre fazia tanta coisa.
A gente trabalhava as reuniões administrativas que a gente faz hoje, que é para trabalhar só sobre o propósito de multiplicar, crescer, de conectar os irmãos, de dar responsabilidade para cada pessoa. Uma das coisas que ativa a sua célula é dê pelo menos uma responsabilidade para cada membro da sua célula. Ele vai se sentir muito útil. Se ninguém faz nada, então ninguém vai cooperar com nada. Ativa os seus membros. Irmão, semana que vem você vai chegar mais cedo só para ligar as luzes. Você vai chegar mais cedo para desligar a televisão do anfitrião. Esses dias eu fui numa célula que tinha uma legião de demônios lá dentro daquela televisão. Mas vai ter uma parte para a gente falar só sobre isso. Ok, então trabalhe de uma maneira que as pessoas gostem de participar da sua célula. Use da sua criatividade, essa maneira ativa a sua célula. Nono, é aqui que eu quero fazer algo com você. Trabalhe a saúde da sua célula. Irmãos, eu quero que você anote isso aqui agora, eu vou te passar uma tarefa. Na próxima reunião de célula, você vai fazer essa célula agora que eu vou te falar. Na próxima reunião, você vai fazer essa célula que eu vou te ensinar agora. Você vai trabalhar os 10 pontos que geram saúde na sua célula. Você nunca mais vai ter problema na sua célula. Então, você vai pegar esses 10 pontos, cortar, você escrever num papelzinho, corta eles, e aí embrulha assim, 10 pontos. Coloca em cima da mesa, aí fala assim, irmão, cada um pega um. E aí eu vou te ensinar como que vai fazer. Vamos lá. Primeiro, deixa eu te explicar como que funciona isso aqui. Isso aqui é para os membros da sua célula. Você tem que trabalhar os membros da sua célula, ensinar a eles princípios que vai neutralizar os problemas da sua célula. Então, como que eu tenho saúde na minha célula? Primeiro, quando a sua opinião não for aceita, seja humilde e mantenha-se firme. Só isso. Primeiro ponto. Porque uma das coisas que dá problema numa célula é que todo mundo gosta de dar opinião. E quando a opinião dele não é aceita, ele se enche de justiça própria e quer sair da célula. Então ensine os irmãos da sua célula que, se porventura, quando ele der uma opinião e não for aceita, ele tem que ser humilde e continuar. E parar de ser criança espiritualmente se dizendo, nossa, eu vou sair dessa célula porque a minha opinião nunca é aceita. Né? Pastor Luiz sempre fala algo, Deus não quer saber da sua opinião, Deus não quer saber da minha. Nós temos um propósito, mas ensina os membros da sua célula. Se porventura alguém der uma opinião e não for aceita, seja humilde, continua, trabalhe normalmente. Porque um dos problemas que eu percebo em célula é isso, é que membros, tem muita gente que opina demais, e quando a opinião dele não é aceita, ele se enche de justiça própria e fica doente e quer sair da célula. Então, primeiro ponto, trabalhe a saúde da sua célula como? Ensinando os membros da sua célula. Você pode dar opinião, mas se a sua opinião não for aceita, seja humilde, continua na célula. Amém, meus irmãos? Então vai pegar o papelzinho, alguém vai ler isso aqui. Qual que é o seu papelzinho, André? Ele vai dizer, quando a sua opinião não for aceita, seja humilde e mantenha-se firme. Faz um pequeno comentário para a célula, ponto final, acabou. Passa para o segundo. Segundo princípio, que trabalha a saúde da sua célula. Não entre na vida do seu irmão. Preocupe-se com a sua. Porque tem gente que quer entrar na vida do outro. Antes de tirar o cisco do irmão, ele não quer tirar a trave que está no dele. Então para de entrar na vida do irmão da sua célula. Você entende isso? Você sabe, olha, eu reúno com os pastores toda semana. Eu nunca me intrometo na vida deles. Poderia. Eu só entro quando atinge ministério, igreja. Pode ser até uma coisa pessoal, mas atingiu a igreja, eu digo, agora não, ponto final, vamos resolver isso aqui agora, não vai ser amanhã não. Irmão, a sua atitude já está atingindo o reino. Agora chega. Agora, aí nós vamos parar com isso aqui. Mas, por favor, ensine os irmãos da sua célula a não entrar na vida uns dos outros.
Você sabe, as pessoas não têm obrigação de ser o que você é. E aí eu quero forçar o Paulo a ser o que eu sou. E o Paulo quer entrar na minha vida e dizer, por que você veste camisa azul? E por que você não veste preto? Porque eu gosto de preto, mas você gosta, eu não. Deixa eu ficar com a minha camisa florida. Então, tem gente entrando demais na vida do outro, irmão. Sabe por que a célula não tem saúde? É porque tem gente entrando na vida do outro. Deixa Jesus entrar na vida dele. Por favor. Sabe, células morrem porque tem gente querendo entrar na vida demais do outro. Eu aprendi uma coisa com o meu discipulador. Eu já tenho muito problema, não quero o problema do irmão para mim. Não quero. Eu corro de problema, irmão. Eu corro. Então, assim, seja inteligente no mínimo. Então, pare de entrar. Então, ensine os irmãos, querido. Não fique entrando na vida do seu irmão. Deixa ele com o Senhor. Agora, se ele pedir ajuda, ore por ele. Faça alguma coisa, mas para de entrar na vida um do outro. Terceira coisa, saiba se relacionar com as diferenças do seu irmão. Você sabe, todo mundo é diferente. Mas ninguém consegue se relacionar bem por muito tempo, porque vai bater na diferença e não vai dar certo. Separe as coisas. Eu sou de um jeito, Samuel é de outro jeito, o Alan é de outro jeito, então vamos relacionar separando as coisas. Não dá para andar com o Alan não, porque não sei o quê, tal e coisa. Separe, irmão. Sabe por que um casamento dá certo? É quando o marido separa, né, as coisas problemáticas. Daquele jeito ali, isso não vai fazer diferença, vamos conviver do mesmo jeito. Então assim, relacione-se, ensine os irmãos da sua célula a separar as coisas. Aceite o irmão do jeito que ele é. Porque se Jesus arruma a nossa bagunça, Ele aceita como nós somos, Ele não vê os nossos defeitos, porque Deus nos vê em Cristo. Agora eu vou ficar vendo defeito do Éder, eu vou ficar vendo defeito do pastor Jean, e aí não vou conseguir relacionar com ele, porque, não. Irmãos, isso não é saúde. Você sabe, esses princípios, eu vou te dizer, eu posso te contar? Meu pai, espero que você não seja um desses. Eu separei 10 coisas aqui. Essas 10 coisas são 10 irmãos problemáticos na nossa igreja. Eu separei 10 irmãos e transformei ele aqui no princípio. Você sabe, tem um irmão lá que ele não consegue relacionar com os outros, não sabe separar as coisas. Esse cara vai me ensinar a pregar. Eu olho para ele, não vejo defeito, ele está sendo uma fonte de pregação para mim, aleluia. Entendeu? Então transforma a maldição em bênção. Misericórdia, seu irmão não é maldição. Mas assim, entende isso? São 10 irmãos problemáticos. Tem um irmão que quer entrar na vida do outro, tem um irmão que quer, se a opinião dele não for aceita, ele muda de célula. Né? Se o outro irmão, ele não sabe se relacionar. Quarto, cuidado com negócios entre irmãos. Cuidado, se possível, não faça. Porque isso é uma faca de 2 gumes. Eu fiquei sabendo que o pastor Emílio está vendendo um carro para mim. Pastor Emílio, quanto você está vendendo esse carro? Para você é 10. E para o outro é 9. E aí eu compro o carro dele e pergunto, pastor Emílio, esse carro está bom? Ele diz, não, filé, novinho. Aí 2 semanas depois o carro dá problema. E aí eu vou em cima de quem? Do Emílio. Vou com tudo. Ser um irmão safado, rapaz. É só um exemplo. É perigoso dar exemplo, porque tem um irmão na nossa igreja que ele é tão religioso que eu falo e ele acredita. E aí ele, né? Então assim, irmão, cuidado com negócios entre irmãos. Pastor, é pecado? Não, deveria ser nossa prática. E não deveria dar problema. Mas por que irmão sai de igreja? Por que irmão sai de célula? Porque compra coisa do outro. Ele quer abusar no desconto. Quando chega na hora de pagar, ele diz, o André vai entender mesmo, é meu irmão. Aí não paga ele. Entendeu? Então assim, cuidado com o negócio. Cuidado, eu já apanhei muito. E olha que eu não fiz muita coisa. Um dia eu fiz um negócio com o pastor André. Olha só. E esse negócio deu problema, você acredita? Deu problema. Não gostei. Ele não devia ter feito. Não devia ter feito. Esse negócio me causou constrangimento. Fiquei sem graça com ele. Ele ficou sem graça comigo. Ficou... Então, irmãos, negócio entre irmãos, olha... uau! É porque as pessoas são
elas confundem demais as coisas. Sabe, nós temos uma creche. São 200 e quantas crianças? 282, nós temos quase 60 funcionários, 50 funcionários, todos os irmãos da igreja. Mas você sabe de uma coisa? Tem hora que dá vontade de contratar gente que não é da igreja. Porque vai dar trabalho não sei aonde. Aí mistura igreja com trabalho. Nunca chega atrasado no serviço dele. Mas na creche pode chegar atrasado. Por quê? Porque é a igreja. E eu não aceito um negócio desse. Eu fui administrador da Videira de Goiânia por 10 anos. E eu vi os funcionários fazer o que eles queriam fazer. Isso vai acabar. Comprei um relógio de ponto e taquei. Falei, a partir de hoje, bate ponto. Aí começaram a me chamar de pastor mal. Meu nome era pastor mal. Ele é mal, ele é mal, ele é mal. Aquele pastor é mal. Pisou na bola, eu demitia. Um dia eu demiti uma das pessoas que eram mais próximas ao pastor Luiz. Pisou na bola 3 vezes. Falei, vai para a rua. Ele falou para mim assim, vai para a rua o quê? Quero ver se o pastor Luiz já deixar. Ligou para o pastor Luiz. Me demitiu, quem? O Adriano. Então está demitido, acabou. Eu coloquei lá para fazer o serviço. E ele está fazendo o serviço. Chegou no meu gabinete lá, urrando, chorando, implorando, para me não demitir. Eu falei, está demitido. Não tem esse negócio. Já avisei muitas vezes. Não confunda as coisas. Igreja é igreja, administração é administração. Então, você sabe de uma coisa, irmãos? Olha, tome muito cuidado com isso. Compra e não paga. Dá mau testemunho. E aí isso vai virando uma bola de neve na célula. Então, quer ter saúde na sua célula? Ensine isso para os irmãos. Todos os irmãos que querem entrar em sociedade, eles me procuram. Pastor, o que o senhor acha? Eu falo, irmão, eu vou te colocar a minha opinião. Eu acho que é melhor luz com luz. Mas eu vou dizer uma coisa, vai lá no cartório, faz um contrato, quantos por cento que é para você, quanto que é para o outro, coloca tudo no contrato, nada na palavrinha aqui, ó. Separa igreja de negócios. Igreja de negócios. E se uma coisa, se der errado, se você sair da igreja por causa do outro sócio seu, aí eu vou amaldiçoar você. Então, assim, eu deixo as coisas muito claras, irmãos. Muito claras. Cuidado com o negócio. Cuidado, não fique pegando coisa emprestada do seu irmão. Sabe, tem livro que está espalhado aí por toda a Bahia, que pega comigo e não devolve. Uma coisa... Tem lá com você também? Lá também, né? Manifesta agora em nome de Jesus todas. Entendeu? Então deixa eu dizer para você. Seja ok. Então esse é um princípio. Outro princípio que trabalha a saúde da sua célula. Não nos reunimos para discutir, para discordar. Reunimos para afirmar, para concordar, para avançar. Escreveu, meu irmão? Quem está ativado? Esse aqui já é qual o princípio? Sim, quinto princípio. Nos reunimos, não reunimos para discutir, não reunimos para discordar, é só um princípio. Reunimos para afirmar, para concordar e para avançar. Então, eu não vou fazer uma célula, estamos falando sobre a parábola dos talentos. Eu não concordo que aquele que recebeu 2 enterrou o talento. Não foi bem assim. Eu quero colocar a minha opinião. Não, querido, nós não reunimos para isso. Nós não estamos aqui para discordar. Eu aprendi uma coisa no meu discipulado. Eu reúno e discordo concordando. Aprenda a discordar concordando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu suponho que eu falo para o Paulo, Paulo, vai ter aqui vamos ter uma festa de multiplicação. Aí o Paulo, ele fala, nossa, se eu fosse eu, entendendo, se fosse eu faria diferente. Mas aí ele olha e discorda concordando. Ele diz, pastor Adriano, vamos fazer o seguinte, eu acho que é de Deus mesmo essa festa da multiplicação. O senhor colocou fogos? Vamos soltar fogo. Vamos fazer um caminho aqui para receber os irmãos. Vamos fazer algo, só pensou nisso? Não pensei não, Paulo, mas vamos fazer então. Então, discorda concordando, aumente, mas nunca
Puxa, não vá para a sua célula para discordar, vai para concordar. Quando nos reunimos para concordar, as coisas ficam muito mais fáceis. Presta atenção na coisa que eu vou te falar, porque tem alguém falando aí que eu sou pastor mau de novo, que agora na Videira de Salvador não pode discordar mais. Eu digo, discordar não pode. Você pode dar a sua opinião, porque discordância, lá na essência da palavra, é divisão. Mas a opinião é o seguinte, pastor, que tal fazer isso também? Mas se a sua opinião não for aceita, fique em paz. Você continua fazendo parte da equipe. Mas você, se você reúne a maior parte para discordar, tem algum problema. Então, eu resolvi ser alguém na equipe do pastor Luiz. Eu não sou fator de problema, eu sou fator de solução. Eu não estou aqui para fazer parte do problema. Não, eu quero ir para fazer parte da solução. Eu estou aqui para somar. Se é para fazer, ainda que eu não concorde. Mas agora, todo mundo concorda, nós vamos fazer muito bem feito agora. Agora eu vou entrar com tudo nisso. E aí, agora, se depender de mim, essa célula vai multiplicar. Amém, meus irmãos? Você está aqui? Você está aqui? Ok. Então, qual que é esse princípio? Sexto. O sétimo princípio. Coloca o jeito que você quiser. Seja prudente em tudo. Isso é ser sábio. Quando o membro, ele é prudente, irmãos, as coisas ficam bem diferentes. E aqui eu quero te dar algumas sugestões. Cuidado com brincadeiras. Nem todo mundo gosta de brincar. Ensina isso para o seu povo. Sabe, não é todo mundo que... Ninguém é obrigado a ser o que você é. Então seja muito prudente. O que eu já vi nessa vida de célula? Gente ficando chateado porque não gosta das brincadeiras. Seja prudente com os grupos do WhatsApp. Eu estou avaliando com o presbitério, eu estou pensando em explodir, não é excluir, não, é explodir os grupos do WhatsApp da igreja. Porque isso dá problema. Virou um ponto de discussão. Eu não concordo com esse negócio. Não sei o que, esses dias na célula do pastor André, posso falar? Eu já vou falar. Um irmão falou o seguinte, fiquei sabendo que o irmão está passando fome, ninguém vai fazer nada não. E todo mundo vive fazendo algo para esse irmão. Aí, o pastor André falou, vamos fazer, quanto que a senhora pode entrar? Com quanto? A mulher sumiu. Não chegou lá na sua igreja, não, pastor? Ela? Chegou lá, não? Ela sumiu. Chegou lá, não, pastor? Então ela deve estar procurando alguma igreja para membrar. Não sei o quê, porque vai deixar ele passar fome, não sei o quê, ele está precisando de 100 reais. O pastor André falou, você entra com quanto? Sumiu. Aí não sei o quê, grupo do WhatsApp, que não sei o quê, que falou mal do pastor, que falou mal da igreja, que não sei o quê. Para que grupo do WhatsApp então? Acaba com esse negócio. Ou se não, deixa só lá para o líder de célula falar e dizer, irmão, nós vamos ter o grupo só para eu comunicar com você. Colocar aviso da igreja, colocar não sei o quê. Pronto, Zé Fini, acabou a história. Porque tem gente que é imprudente demais. Fala tanta coisa que não sei o quê, não tem prudência. Sabe, essa semana eu fui numa célula, semana passada, e eu fui levar um casal. E foi muito engraçado, porque a imprudência é um negócio muito chato. A pessoa nunca tinha ido na célula, conhecia ninguém, e aí estava lá sentado na mesa, colocaram lá os pães para a gente comer, a irmã nunca foi. Ela mesma se levantou e disse, a gente não vai comer não, eu posso orar? Pirou. Eu não fazia um negócio desse. Então, sabe, irmãos, prudência sempre ativa as pessoas, ensine a serem prudentes, cuidado com exageros. Ensine, tem gente que vai para a casa do outro e fica a noite toda. Abra a geladeira do irmão, come tudo que tem lá. O cara juntou o mês inteiro para comprar 300 reais de compra. O irmão foi lá, levou até a geladeira para casa. Olha, então
A Bíblia diz o seguinte: não seja muito frequente a casa do seu irmão. Irmão, tem gente aqui que ia para a casa de pastor que queria assim, não ir embora. Passava o relógio assim para ele. E o irmão falava: pastor, está acontecendo alguma coisa? Tô, irmão, vai embora. Eu tenho um líder, ele não está aqui não, por isso que eu vou falar. A gente tinha um irmão, ele era muito frequente na casa dele. E aí o dia que ele mudou de cidade, aí ele foi lá despedido do irmão. Ele falou: pai, graças a Deus você está indo embora, porque eu não aguentava mais a sua cara aqui na minha casa. Ele foi sincero, você acredita? Ele foi sincero. E o irmão, muito maduro, entendeu aquela questão toda. Você sabe, essa questão de prudência, ensina os irmãos a serem prudentes, cuidado com exageros. Nas visitas, se eu for te visitar, marca no relógio, é 15 minutos. É 15 minutos que eu vou na sua casa, não fico mais. Só se você comprar uma Coca-Cola, tal coisa, não sei o quê, né? Daquela de garrafinha, assim. Aí, não, pastor, vamos ali comprar picanha. Irmão, não queria não, mas já que você está, né? Mas é o seguinte, 15 minutos eu não fico mais. Não fico mais. Não fico mais do que 15 minutos. Não fico. Eu vou lá para um propósito. Eu não vou lá para te incomodar, não vou lá para abrir sua geladeira. Não. Então, quando você trabalha a saúde da sua célula, certamente ela vai multiplicar. A Joana ganhou neném. Aí vai a célula toda visitar a irmã. Não, prudente. Ok, irmãos? Trabalhe a saúde da sua célula. Outro princípio, não sei que número que é. Fuja da fofoca. Ensine os irmãos a fugir da fofoca. Outro princípio, nunca faça parte do problema, seja parte da solução. Outro princípio, é porque meu tempo já estourou, seja uma pessoa que as pessoas gostem de você. Eu sempre disse isso. Você tem que ter mel. O que é? Tem gente que gosta de falar com você? Tem gente que gosta de estar perto de você? Se não tem, porque você é um irmão espinhoso. Mas quem tem mel, irmão, todo mundo gosta de estar perto dele, gosta de conversar com ele. Sabe, olha, tem gente que é difícil. Tem gente que é complicado, porque ele não tem mel. Olhe para cá, ele não tem mel. Tem gente que não tem assunto. É ruim para falar. Sabe, tem gente que é exigente demais. Tem gente que não tem mel. Não tem graça ficar perto dele. Eu não sei, eu não quero ser Jesus Cristo na vida de ninguém. Mas você sabe, eu gostaria de ser uma pessoa que as pessoas gostassem de mim. Você gosta de mim, irmão? Você não, nem por obrigação você tem que levantar. Assim, mas é muito ruim conversar com alguém que não tem mel, não tem sabor, não é bom ficar perto dele. Não é bom. A Bíblia diz que onde Jesus estava, tinha uma multidão perto dele, porque ele tinha mel. Sabe, seja um irmão mel. E cante aquela canção da Cristina Mel. Tem sabor de mel. Seja um irmão mel, goste da irmã Cristina Mel e cante o sabor de mel. Né? Mas tem gente seguinte. Não, lá vem o fulano de tal. Vamos. É muito ruim esse negócio. Ok? E eu vou te dizer de novo, esses aqui são retratos de irmãos que me ensinaram a pregar. Que tem irmãos que não é mel. Você sabe, o que é o irmão que não é mel? É que ele caminha com ele só um mês, ele não consegue ficar 31 dias. É só 30. A validade dele é para 30 dias, depois ninguém consegue caminhar com ele. Você está aqui? Amém. Alô? Então, seja alguém que as pessoas gostem de você. Isso é muito bom, faz parte da vida. E ensine os irmãos da sua célula a ser assim também. Seja uma pessoa agradável. Sabe, eu tenho um cunhado, o nome dele é Cleuger. O cara, é assim, é a educação em pessoa. Dá prazer de sentar com ele, de falar com ele. Primeiro ele te trata pelo nome. É muito bom, sempre. Bom dia, Adriano, tudo bem com você? Sabe, o tratamento dele, a linguagem coloquial, ele te coloca para cima. No dia mal, é só encontrar com ele. Ele te levanta o tempo todo.
uma pessoa boa de falar, muito educada, ele pode estar passando por problema na vida, mas quando ele chega perto de você, ele te levanta, é muito bem educado, trata bem as pessoas, ele sabe separar as coisas, ele valoriza as pessoas, ele não olha para os defeitos, ele olha para o coração das pessoas. Não é crente, mas eu sempre digo, referência para mim é o meu cunhado, ele é assim, show de bola, é bom estar perto dele, é bom caminhar com ele. Seja essa pessoa, irmão, seja esse líder que todo mundo quer estar com você, isso faz diferença, Agora o duro é quando as pessoas não querem caminhar comigo, tem validade, eu não quero isso para a minha vida. Isso foi um fator de oração para mim, eu preocupava muito isso no começo do meu ministério, se as pessoas não quiserem andar comigo, não vê graça, e eu orei sobre isso por muito tempo, sabe, para você ser pastor, você tem que ter ovelha, você sabe, mas ninguém quer caminhar com gente, é irmão espinho, é espinho para tudo quanto é lado, mal resposta, mal educado, trata mal as pessoas. Não, eu penso que se nós trabalharmos a saúde das nossas células, nós vamos chegar no processo de multiplicação. Outra coisa, para finalizar, seja alguém leal à igreja, some com o crescimento da sua célula. A última palavra que nós vamos ter aqui hoje à tarde é sobre lealdade, porque é com pessoas leais que a igreja cresce, é com pessoas leais que a célula multiplica. Então está aqui, não sei quantos pontos, foram 10? 10 pontos que gera saúde na sua célula. Gabi, pode preparar, cadê a Gabriela? Eu já sei que eu passei do tempo, mas os irmãos vão ter que ter paciência um pouquinho. Pode preparar aí, você tem 5 minutos. Então, olhe para cá, nós vamos ter um teatro. Não levante não, ok? Só o pessoal do teatro, olhe para cá. Eu estou no 9º ponto para a sua célula se multiplicar. O 10º ponto, o último. Amém, irmãos? Psss, olhe para cá, deixa só os irmãos, eles já vão fazer uma baguncinha santa aqui e nós vamos encerrar. O 10º ponto para você ativar a sua célula é: não abra mão de multiplicar a sua célula. Então, 10 pontos aqui para trabalhar a saúde. Agora eu estou no 10º ponto, ok? Que é para você ativar a sua célula. Não abra mão de multiplicar a sua célula. Determine que a sua célula nasceu para multiplicar. Então, esses 10 pontos foram os que eu sempre pratiquei como líder de célula. Sempre, pode tirar, cuidado com a água aqui. Então, esses 10 pontos foi o que eu trabalhei para multiplicar as minhas células. Se você aplicar esses 10 pontos, você vai ativar a sua célula vai multiplicar. Amém, meus irmãos? Então tá a tarefinha aí para você fazer na próxima célula. Pega os papeizinhos, ok? Coloca lá, pede para todo mundo falar e você vai dizer: irmãos, nós vamos trabalhar hoje os 10 pontos que vai gerar saúde na nossa célula. E trabalhe um por um, comente um por um, ok? Agora, para finalizar minha palavra, olhe para cá. Marcelo, cadê os meus papéis? Pode trazer. Olhe para cá. Na verdade é 11, não é 10 não. Aprenda, anote aí, 11º ponto. Aprenda a fazer uma célula padrão. Então, não dá para ir na célula do Samuel, ele faz de um jeito, a célula do André de outro jeito, a célula do Paulo de outro jeito, não dá. Então, nós somos nós praticamos a mesma coisa, nós pregamos a mesma palavra, nós temos um só propósito. Entenda, a opinião minha é importante, mas o propósito é muito maior do que a minha opinião. Eu vou te dizer algo, tem líder que ele é tão leal, porque tem líder que não acredita, por exemplo, em dízimo, mas ele abriu mão da vontade dele para fazer a vontade de Deus e é dizimista fiel. Ele abriu mão. Então, a minha opinião, ela não pode ser definida como algo de Deus. Eu defino o propósito de Deus, é mais importante. E eu fui nas células, também com um propósito, eu visitei muitas células um mês atrás. E aí eu fui vendo células diferentes. Faz de um jeito, outro faz de outro. Isso aqui está um pouquinho fora, isso aqui é um pouco religioso, isso aqui esqueceu. Por incrível que pareça, bom, não vou falar que nós vamos trabalhar aqui. Então, nós montamos aqui, o pessoal vai trabalhar uma célula de maneira errada,
Não faça desse jeito. E depois